TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. Programa de saúde gravado é no sábado, ao vivo é só na terça. E é só na TV Candidez. Nesta terça-feira, que é 21 de outubro de 2025. Temperatura amena hoje em Divinópolis. Para muita gente foi até um dia de frio, que girou perto aí de 20 graus. E a expectativa também para os próximos 2, 3 dias é de uma temperatura um pouco amena, ela subindo de maneira gradativa. Aliás, todo o sudeste brasileiro está meio que assim. São Paulo muito frio, Rio de Janeiro viveu um final de semana de temperatura baixíssima. Os cariocas, quando colocam aí 20, 19 graus, todo mundo de cachecol. E a temperatura, eu repito, deve continuar um pouco baixa. E sem perda de tempo, eu vou agora apresentar a minha entrevistada dessa noite. Conforme nós anunciamos, com muito prazer, estou recebendo hoje aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do Amostra Grátis da Saúde, a presença da médica oncologista, a doutora Juliana Ferreira. Ela está aqui ao vivo e vai nos ajudar a fazer o programa. Doutora Juliana, boa noite. Prazer receber aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez, no estúdio do Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos da TV Candidez. É um prazer enorme estar aqui participando do Amostra Grátis nessa noite. Que bacana. Aqui em nome da direção da TV Candidez, em nome de todo o sistema MPA de comunicação, eu já quero aqui agradecer a você, aproveitar e agradecer a toda a equipe da Dom pela sua presença e que está nos ajudando aqui a fazer o programa. Nós vamos falar hoje sobre 2 temas que são perto aí do Outubro Rosa e também do Novembro Azul, que é a prevenção do câncer de mama e também do câncer de próstata. Isso no último bloco. Eu vou começar aqui com um dado, doutora Juliana. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres brasileiras e só tem incidência menor do que tumores de pele. De acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, previsão para 2026 é de 76 mil novos casos aproximadamente do câncer de mama. É um número que chega um pouco a assustar, doutora Juliana, para que a gente possa começar esse nosso bate-papo de hoje. Com certeza, Samuel. O INCA sempre faz essa estimativa, né, dos novos casos estimados para aquele triênio e esses números só vão subindo. Então, o câncer de mama, ele é o mais incidente nas mulheres, ele é o câncer que mais mata as mulheres no Brasil. E a cada 3 anos que a gente tem esse número fornecido pelo INCA, a gente tem um aumento progressivo. Com relação à questão das formas de prevenção, a mamografia continua sendo o melhor meio para o primeiro caminho para prevenir a doença? Sim. É um prazer estar aqui no mês de outubro, né, que é o mês que representa o Outubro Rosa, que é um movimento exatamente criado para conscientizar a população da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, a mamografia é o exame de escolha para poder iniciar esse diagnóstico precoce, né? Mas lembrando também que existem outras coisas que são muito importantes também, como o autoexame das mamas, a consulta regular com o médico mastologista. Muitas vezes quem faz esse primeiro atendimento à mulher é ginecologista, né? Toda mulher tem um ginecologista que já acompanha,
Mas a mamografia é o exame mais importante para o rastreamento precoce do câncer de mama. Ainda pode-se dizer, doutora Juliana, que a maioria dos diagnósticos continuam sendo tardios ou isso já está mudando com o passar do tempo? Na verdade, a gente tem uma taxa alta ainda de diagnósticos de doença avançada e metastática, mas a gente tem cada vez mais atingido números de diagnóstico precoce, né? Lembrando que quanto mais precoce é feito o diagnóstico, maior é a chance de cura da doença. Existe muita dúvida com relação, logo de cara, quando fazer a primeira mamografia ou quando começar a fazer aí o rastreio da prevenção. Na sua opinião, como profissional da oncologia, experiente médico oncologista, as mulheres devem se atentar a partir de que idade para fazer o exame anualmente com relação à mamografia? Durante muito tempo, essa orientação pelo Ministério da Saúde era que a mamografia fosse iniciada aos 50 anos de idade. Mas a gente teve uma conquista recente, inclusive, trazendo a mamografia, antecipando a mamografia para a partir dos 40 anos de idade. Então, assim, o que a gente sabe que quase um quarto do diagnóstico do câncer de mama hoje, ele está presente com mulheres entre 40 e 50 anos de idade. Então, a idade recomendada é aos 40 anos para a população geral, que a gente fala. O que é isso? São as mulheres que não têm fator de risco, como câncer de mama na família. Mãe que já teve câncer de mama, avó, tia, né? Esses parentes que a gente classifica até parentes de terceiro grau. Então, por público geral, hoje a mamografia está indicada a partir dos 40 anos, podendo ser individualizada essa escolha, ser antecipado e até mesmo ser direcionado a algum outro teste complementar. Doutora Juliana, aproveitando esse gancho da sua resposta, eu gostaria de abordar ainda nesse primeiro bloco sobre a questão da hereditariedade. Eu já entrevistei aqui outras suas colegas médicas, inclusive tivemos o prazer de receber aqui a doutora Adriana Franco do Amaral, que é uma médica radiologista, e ela dava aqui o seu depoimento, a sua experiência, dizendo que ela já atendeu mulheres na faixa de 30 anos de idade com câncer de mama. Nesse caso, o rastreio e essa mamografia, ela deve se iniciar também mais cedo? Na verdade, as pacientes, essa idade precoce, principalmente para pacientes com menos de 35 anos, já é um critério exclusivo para a gente fazer essa avaliação genética. Então, alguns tumores, cerca de 10% dos tumores, eles são de origem hereditária. O que é isso? É alguma mutação que a família carrega, que isso pode passar de geração, né, do vô para o pai, para o filho, que aumenta o risco do câncer de mama. Então, quando a gente tem um diagnóstico de idade precoce, na prática não é incomum a gente ter pacientes com menos de 35 anos com câncer de mama. Além de todo o tratamento da doença, a gente tem sempre que lembrar de fazer esse rastreamento para entender se existe algum gene, uma mutação que pode ter sido a causa maior desse tumor. Até porque isso pode ter implicância no tratamento dessa paciente, até mesmo na cirurgia, o tipo de medicamento que vai ser usado, e no aconselhamento, tanto no segmento dela após esse tratamento, como no aconselhamento das pessoas da sua família. Doutora Juliana, quando nós anunciamos aqui na semana passada a sua presença, nós recebemos aqui uma pergunta já no final do programa. E eu estou me lembrando aqui da pergunta da telespectadora que pediu para não ser identificada, mas ela perguntava: câncer em pessoas jovens, câncer de mama em mulheres mais jovens, o tratamento ele tem que ser mais rigoroso e a doença ela pode ser mais perigosa nesse aspecto ou não? Na verdade, o câncer em pacientes jovens, ele pode sim vir com fatores de risco maiores. Então, quando a gente vai avaliar, a partir do momento que a paciente tem um diagnóstico, quando a gente vai avaliar algumas características que nos predizem assim, quão alto é o risco dessa doença desenvolver, evoluir para metástase, o risco de recidiva, que é o retorno da doença após o tratamento, as pacientes mais jovens muitas vezes carregam esses fatores de alto risco ou um subtipo do câncer de mama que pode ser mais agressivo. Então, às vezes o tratamento é intensificado por esse motivo. Bacana. Para você que está acompanhando agora a TV Cândido 10, para você que está ligando a TV agora, a gente está recebendo com muito prazer a presença da médica. Ela é oncologista, faz parte da equipe da Oncologia, a doutora Juliana Ferreira. Túlio está me avisando aqui que nós vamos ter que chamar agora o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje.
Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Na próxima semana, a próxima terça-feira vai ser a última terça-feira de outubro. Vou ter o prazer de receber aqui no estúdio da TV Candidez a presença do hipnoterapeuta Túlio Lara. Tema bastante importante que nós ainda não abordamos aqui no estúdio da TV Candidez no programa Amostra Grátis da Saúde. Ele nos enviou uma curta e objetiva chamada, e a nossa equipe coloca agora pra gente. Boa noite, Samuel do Vale. E a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. Aqui é o Túlio Lara, hipnoterapeuta. Na próxima terça-feira, dia 28, eu estarei ao vivo na TV Candidez para uma conversa que vai abrir a sua mente sobre algo que muita gente ainda não percebeu. A mente é o ponto de partida de tudo, da saúde ao sucesso. Vamos falar sobre como emoções mal processadas podem sabotar o seu corpo, os seus resultados e até os seus relacionamentos. E o que a hipnose clínica tem revelado sobre a verdadeira causa por trás do esgotamento, da ansiedade e da dificuldade de mudar padrões. Uma conversa clara, científica e, acima de tudo, transformadora. Um abraço, Samuel, a toda a equipe e até a próxima semana. Então, portanto, deixa eu reforçar aqui o nosso tema, saúde mental. Não é luxo, é a base para tudo o que você quer construir. Você não pode perder essa entrevista, desmistificando um pouco, explicando um pouco a questão da hipnoterapia. Vai ser na próxima terça-feira, a partir de 9 da noite. Outubro é o mês que se comemora o Dia do Médico e a Unimed Divinópolis preparou uma homenagem a todos os profissionais da medicina. Existem momentos em que tudo o que precisamos é de alguém que nos estenda a mão. Alguém que transforme a incerteza em esperança. Que dedique seus dias, suas noites, sua vida inteira para cuidar da nossa. Mais que uma profissão, um chamado. Mais que um diploma, um pacto com a vida. A todos os médicos, nossa eterna gratidão. Oferecimento Unimed Divinópolis. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E a título de informação para você que acompanha o Amostra Grátis da Saúde, a Azul Linhas Aéreas está operando aqui em Divinópolis, com horário de Divinópolis para Campinas, agora a partir de 8h10 da noite. Nós conversamos com 2 comandantes com uma passageira em um dos voos e você tem agora um resumo dessa nossa conversa. Estou ao lado aqui do Emanuel Neto, primeiro oficial da Azul Conecta, que fez o voo de Divinópolis para Confins. Olá, boa tarde. Emanuel, TV Candidez Divinópolis, boa tarde. Qual que é a segurança desse voo, já que muita gente fica um pouco ressabiado com relação a essa aeronave? Bom, a gente está falando de uma aeronave Gran Cessna, Gran Caravan, o modelo 208 Bravo VX, uma das aeronaves mais seguras do mundo. Inclusive, poucas das pessoas sabem, mas é o único monomotor no mundo que é homologado para o presidente dos Estados Unidos voar. Como você mesmo acompanhou, um voo super seguro, super estável, a aeronave não balança, o visual é muito bonito e vale muito a pena. Então, muita gente que tem dúvida se vale a pena ou não. Na questão da segurança, isso já está mais do que comprovado. Não, a segurança é total. Além do conforto, vocês estão voando dentro da aeronave monomotor mais seguro do mundo. Legal. Parabéns aí por esse voo e toda a equipe da Azul Conecta. Muito obrigado. A Marina Lima é arquiteta e veio nesse voo da Azul Conecta de Divinópolis para Belo Horizonte. Marina, TV Candidez Divinópolis, como é que foi essa experiência? Boa noite, Samuel. Boa noite, pessoal. Foi uma experiência muito bacana, um voo muito tranquilo, 30 minutinhos.
vale muito a pena pela praticidade, agilidade. A gente já chega, quem tem conexão, é muito rápido, muito prático, foi um voo muito bacana. Foi a sua primeira experiência com a Azul Conecta? Com a Azul Conecta, sim, já fiz outros voos mais longos, e foi tão tranquilo quanto um voo de porte maior. Muito bem, estamos aqui agora com o Felipe, piloto e copiloto Limbert. Acabamos de chegar aqui em Divinópolis agora, no voo Confins Divinópolis. Felipe vai falar para a gente aqui primeiramente como é que é essa questão dessa sensação de segurança para o passageiro que ainda não conhece a aeronave, que não conhece o equipamento. Então, pessoal, a aeronave bem segura, Cessna Caravan, até o presidente pode voar nela. Então, assim, vocês podem voar bem tranquilos. É um voo mais bonito, tem, assim, uma paisagem diferente do voo da aeronave maior. Vocês conseguem ver mais os pontos turísticos e tudo. Podem confiar, é muito bom. Entrevistas que você pode acompanhar aqui pelo YouTube são profissionais que passam pelo Amostra Grátis da Saúde. Nós tivemos na semana passada uma entrevista com a médica radiologista doutora Adriana Franco do Amaral. Ela trouxe aqui toda a sua experiência também dentro desse gancho, reforçando a questão também do Outubro Rosa. Tivemos a presença do Dr. Otaviano Greco, médico cardiologista, um dos mais experientes profissionais da cardiologia, que também esteve conosco destacando sobre a relação dos infartos e principalmente com relação ao inverno. Nauseta Soares, ela é psicóloga, uma entrevista que teve uma repercussão muito positiva. Médico Vilmar Neto, ele é de Santo Antônio do Monte, cirurgião geral, falou também sobre a questão da importância da cirurgia bariátrica. E tivemos também a presença da médica dermatologista Ellen Rose, outra profissional que esteve aqui destacando sobre os cuidados com a pele e a questão do câncer de pele, que pode também ser evitado. Obrigado aí ao Túlio e a toda a equipe. E hoje aqui no estúdio da TV Candidez eu estou tendo o prazer de receber a médica oncologista a doutora Juliana Ferreira. Doutora Juliana, você já esteve conosco aqui praticamente 3 anos atrás, numa primeira participação sua aqui numa primeira entrevista. A gente já contou um pouco da sua história, mas fazendo um resumo, você é de Divinópolis, formou, buscou sua residência fora e voltou para Divinópolis. Isso, eu sou nascida em Divinópolis, fiz faculdade, residência de clínica médica e oncologia em Belo Horizonte, e há 6 anos eu resolvi voltar. E trabalho hoje na Dom Oncologia. Legal. E desde a sua volta de Belo Horizonte para Divinópolis, sempre na equipe da Dom Oncologia também? Sim, eu vim para trabalhar na equipe e estamos aí firme e forte há 6 anos. E desde a sua graduação você já tinha em mente, porque o profissional, o aluno, né, da graduação da medicina, muitas das vezes ele pode entrar ali e ter uma dúvida de que caminho seguir. Desde que você estava na graduação, você já tinha convicção que seguiria a especialização da oncologia ou isso foi mais para o final do curso? Não, isso na verdade foi depois da finalização do curso. Quando eu formei em medicina, eu fiz a opção de fazer clínica médica e durante a residência da clínica médica, que inclusive é uma residência que a gente faz uma imersão muito grande ali dentro do hospital, a gente muda para dentro do hospital, que na prática, convivendo com pacientes oncológicos e médicos oncologistas, hematologistas, que despertou esse interesse, eu diria que quase uma paixão mesmo pela oncologia. Legal. A profissão da medicina, ela é toda diferente na questão do estudo, né? Aliás, nenhuma profissão nossa de jornalista, quem busca graduação de jornalismo e depois vai buscar uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, mas você vê que também a medicina, obrigatoriamente, ela impõe para o profissional estar sempre se atualizando, sempre estudando, ou seja, os 6 anos da graduação eles são importantes, mas a sua residência de 3 anos também foi fundamental, digo a sua, como de qualquer outro profissional. Ela é importantíssima também, porque você passa a ter ali a vivência dentro do hospital. Na verdade, assim, são os 6 anos da graduação, 2 anos em clínica médica, 3 anos em oncologia e o aprendizado é contínuo. Então, nós estamos falando aí de quase 11 anos, então. A gente está falando de uma vida toda. A gente, além das atualizações diárias, dos nossos grupos de estudo, de artigos publicados diariamente, a gente tem grandes congressos. Alguns colegas estão hoje voltando da Europa, que a gente acabou de ter o Congresso Europeu de Oncologia
No próximo mês a gente tem um congresso brasileiro de oncologia clínica no Rio de Janeiro, e então você não para, né? Doutora Juliana, e como é que é esse trabalho de uma profissional da oncologia lidar com uma situação, às vezes, de apresentar um resultado de um diagnóstico de câncer, ou muitas vezes esse paciente já chega com esse diagnóstico? Como é que é esse acolhimento por parte do profissional da oncologia nesse caminho que vai seguir do tratamento, e como é que tem sido esse índice de cura, do modo geral, principalmente com relação ao câncer de mama? Então, assim, a primeira parte, na maioria das vezes a gente recebe sim os pacientes já diagnosticados, né, já com a notícia que estão com o câncer e que precisam fazer um tratamento, e a gente realmente, nem todo, o diagnóstico oncológico é sempre uma notícia inesperada para o paciente, para o familiar. Eu particularmente falo isso muito com acho que com todos os pacientes, que é um universo, uma bolha que ninguém gostaria de entrar, né? Então, receber o diagnóstico de um câncer é algo que o paciente não gostaria uma notícia que o paciente não gostaria de ter, que o familiar não gostaria de receber, mas que a gente está ali para ajudar a trilhar, né, o melhor caminho possível, que é exatamente em busca da cura, do sucesso do tratamento, em alguns casos, quando a doença já é avançada, na melhor qualidade de vida possível para aquele paciente. E a gente, com o avanço, com as chegadas de novos tratamentos, imunoterapia, droga-alvo, a gente tem cada vez mais expectativa de controle e cura desses tumores, né? Não é, esses avanços não são para todos os tumores. Se a gente for pensar que existem grandes áreas dentro da oncologia, como os tumores de mama, os tumores de tórax, os tumores do trato digestivo, mas dentro da mama particularmente, a gente tem tido muitos avanços e isso traz grandes expectativas para a gente de cura ou de controle a longo prazo desses pacientes com doenças um pouco mais avançadas. Que legal, é uma resposta muito esperançosa, né, que você deu aqui agora e que gera muita expectativa, mas nunca dispersando da questão de seguir ali o exame corretamente, de maneira até, como é orientado, como você falou, a partir dos 40 anos. Sim. Pergunta aqui da Ana Paula, do bairro Ipiranga. Olha só, doutora Juliana. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos. Coloquei prótese há 10 meses. Tenho nódulo benigno na mama. Posso fazer somente ultrassom? Pois o cirurgião não aconselha mamografia devido à prótese. Irmãs e sobrinhas já tiveram câncer de mama, mas meu exame genético foi negativo. Qual o melhor acompanhamento preciso fazer para a prevenção? Nódulo benigno pode passar a ser maligno? Ana Paula do Ipiranga está fazendo aqui algumas perguntas para você. Ela diz, primeiro, tem um nódulo benigno na mama, posso fazer somente ultrassom? Na verdade, essa pergunta é muito interessante porque ela é comum. Mas o implante mamário, o silicone, ele não é uma contraindicação à mamografia. Então, as pacientes que têm silicone, elas não só podem, como elas devem fazer o rastreamento com mamografia, sim. A outra pergunta dela, em relação aos nódulos, se o nódulo benigno pode vir a se tornar um nódulo maligno, isso. Pode sim. Então, por isso que é importante, uma vez que você faça uma mamografia e detecta um nódulo benigno, que você não deixe de fazer o segmento, para a gente acompanhar a evolução daquele nódulo. Se ele continua mantendo só características de um nódulo benigno, se em algum momento vai surgir alguma característica que vá graduando aquela alteração de uma forma que ela se torne suspeita ou até já radiologicamente falando considerada maligna. E a pergunta dela final, a pergunta da doutora Juliana, qual o melhor acompanhamento preciso fazer para a prevenção? Até junto com essa pergunta dela, ela cita uma questão interessante que ela cita, a gente até falou um pouco sobre os tumores hereditários, né, as famílias, no caso dela tem caso de câncer de mama na família e tem teste negativo. Assim, eu poderia estender essa resposta, mas para não delongar, né, para não ficar muito complexo, a gente tem uma situação que, assim, famílias que existem casos de câncer de mama, que a gente acredita, num primeiro momento, que tem alguma mutação associada e que algum indivíduo faz o teste e esse teste vem negativo, como um tumor não hereditário. É sempre importante que, primeiro, é o aconselhamento mesmo, consulta com um oncogeneticista, mas é sempre importante a gente testar outra pessoa naquela família, ter certeza mesmo que não tenha mutação, e mesmo que não tenha,
Se a paciente tem caso de câncer de mama na família, 1, 2, 3, isso já faz que seja um rastreamento mais intensivo. Então, tem uma paciente que não tem caso de câncer de mama na família e que vai fazer mamografia a partir dos 40 anos. Tem a paciente que tem uma mutação identificada e a partir daquela mutação vai ser feito o rastreamento, como, por exemplo, o gene mais comum, até para ilustrar, é o BRCA, que veio muito à mídia, isso na época que a atriz Angelina Jolie fez um teste, identificou essa mutação. Então, para essas pacientes, elas fazem ressonância a partir dos 25 anos de idade, que é um rastreamento mais intensivo. Mas existe ainda esse nicho de pacientes que têm caso de câncer de mama na família, não tem uma mutação identificada, mas que a mamografia tem que ser feita precocemente e, junto a ela, pode ser sim necessário a realização de ultrassom e de ressonância de mamas para uma maior acurácia em relação à característica da mama, presença ou não de alguma alteração. E quando a gente fala do médico oncologista, a gente está falando em si do tratamento. O tratamento, pela sua experiência, ele vai variar do estágio da doença? Ele pode ser de poucos meses, ele pode ser de um ano? Em média, como é que é feita essa questão do tratamento em termos, eu me refiro ao prazo, aos meses? Sim, esse tratamento ele vai depender do estadio da doença, se é uma doença inicial, se é uma doença avançada e do tipo do tumor que a gente está falando. Então, quando a gente fala câncer de mama, a gente não tem como a gente tratar como um grande grupo. Então, existem subtipos específicos de câncer de mama, se a gente fosse resumir, sintetizar em 3 tipos, triplo negativo, receptor hormonal positivo, o HER2, que é uma proteína que pode estar ali expressa no tumor positivo, o tratamento vai depender do subtipo desse tumor. E quando a gente, nas doenças iniciais, às vezes os pacientes fazem quimioterapia antes mesmo de operar, em outras situações elas fazem a quimioterapia depois, mas assim, de certa forma na doença inicial, quando se faz a quimioterapia, isso gira em torno de 4 a 6 meses, mas a gente tem tratamentos complementares que podem estender num prazo total de 1 ano. E já na doença avançada, o tratamento não tem esse prazo, né, definido, uma vez que a gente vai tratar como uma doença crônica. A Tânia Maria, do bairro Bom Pastor, ela pergunta por que alguns casos de câncer de mama podem apresentar metástase. Isso é devido ao prazo não correto que a doença foi identificada? Obrigado, Tânia. Vamos ver como é que a médica oncologista Juliana Ferreira vai te responder. Sem dúvida, o rastreamento em busca da detecção precoce é assim, a medida mais importante para evitar o diagnóstico de uma doença metastática. Então, o atraso no diagnóstico, ele é uma causa importante da gente já ter uma doença diagnosticada metastática, que a gente chama de metastático de novo. E outros fatores, como a agressividade daquele tumor, somado ao atraso no diagnóstico, podem fazer com que aquela paciente em si ela evolua mais rapidamente para uma doença avançada em relação a outra diagnosticada junto, né? Bacana. O Túlio também avisando aqui que nós vamos ter que chamar agora o nosso segundo e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco, reforçando que hoje nós estamos recebendo com muito prazer a médica oncologista doutora Juliana Ferreira. Ela está respondendo inicialmente sobre a questão do câncer de mama. Daqui a pouco a gente vai abordar também sobre um pouco que remete à questão da prevenção do câncer de próstata. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis.
Mais uma vez reforçando que na próxima terça-feira vai ser a última terça-feira de outubro. Vou ter o prazer de receber aqui no estúdio da TV Cândia 10 o hipnoterapeuta Túlio Lara. Reforçando mais uma vez a chamada e a nossa direção coloca pra gente. Boa noite, Samuel do Vale e a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. Aqui é o Túlio Lara, hipnoterapeuta. Na próxima terça-feira, dia 28, eu estarei ao vivo na TV Cândia 10 para uma conversa que vai abrir a sua mente sobre algo que muita gente ainda não percebeu. A mente é o ponto de partida de tudo, da saúde ao sucesso. Vamos falar sobre como emoções mal processadas podem sabotar o seu corpo, os seus resultados e até os seus relacionamentos. E o que a hipnose clínica tem revelado sobre a verdadeira causa por trás do esgotamento, da ansiedade e da dificuldade de mudar padrões. Uma conversa clara, científica e, acima de tudo, transformadora. Um abraço, Samuel, a toda a equipe e até a próxima semana. Obrigado aí ao Túlio Lara. Dica de saúde curta e objetiva você tem agora com o médico Felipe Belmiro. Na nossa dica de saúde de hoje, eu vou conversar com o Dr. Felipe Belmiro, pós-graduado em geriatria. Dr. Felipe, pacientes acima de 70 anos, já bastante debilitados com questões crônicas, essa pessoa, esse paciente, pode ter uma qualidade de vida com acompanhamento de um profissional da geriatria? Boa noite, Samuel. Não, isso é completamente possível. Paciente com doenças crônicas acima dos 70 anos, com acompanhamento com o profissional da geriatria, a gente consegue melhorar o controle da doença crônica, consegue fazer reabilitação, consegue fazer prevenção, inclusive de iatrogenia, né, que são os procedimentos e exames que causam algum transtorno para o paciente. Então a gente consegue ter um benefício muito grande para os pacientes nessa idade. Bacana. Muito obrigado, doutor Felipe Belmiro, por a sua participação conosco aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. Eu que agradeço, Samuel. Outras entrevistas que você também pode acompanhar aqui pelo YouTube são profissionais que passaram aqui pelo programa Amostra Grátis da Saúde. Nós tivemos esse ano a presença do médico oncologista Cícero Gonzaga. Ele esteve conosco destacando sobre a questão do Márcio Marinho, que remete à questão da prevenção do câncer de sangue. Você pode acompanhar essa entrevista também no canal no YouTube. Recebemos agora recentemente o médico veterinário Willy Lacerda. Outra entrevista também pontual, onde ele destacou a questão da importância dos exames nos PETs. Tivemos a presença da médica psiquiatra Kelly Fonseca. Destacou dentro do Setembro Amarelo. Dr. Gustavo Soares, médico cirurgião, esteve conosco, trazendo toda a sua experiência. E tivemos também Alexandre Nonato. Ele é médico angiologista, cirurgião vascular e que falou do que há de novidade sobre o tratamento das varizes. E com muito prazer hoje aqui no estúdio da TV Cândia 10 eu estou recebendo a médica oncologista, ela que é de Divinópolis, buscou aí a sua graduação, a sua especialização, está de volta já há quase 7 anos aqui em Divinópolis. Médica oncologista, doutora Juliana Ferreira, está respondendo hoje sobre a questão do câncer de mama, também sobre o câncer de próstata daqui a pouco. Doutora Juliana, a gente tem aqui mais algumas perguntas. Olá, Samuel, boa noite. Depois de uma certa idade, a mulher não vai mais precisar de fazer exame de mamografia? Pergunta da Maria das Graças, do bairro Cidil. Essa foi outra mudança que a gente teve recentemente. Então, além da gente antecipar a data recomendada da mamografia, a idade recomendada para os 40 anos, a gente está estendendo esse prazo. Então, tinha uma recomendação formal de que a mamografia fosse feita até os 69 anos de idade, e isso passa a se estender aos 74 anos. Lembrando, Samuel, que a gente é muito flexível no sentido que cada caso deve ser individualizado, porque hoje a gente tem, as pacientes estão chegando com 74, 80 anos, muito bem, assim, né, com uma performance status que a gente fala, que é a capacidade funcional, muito bem. Então, assim, muitas vezes a gente estende esse prazo para além ainda dos 74 anos, a depender do perfil daquela paciente. E a cada 2, 3 anos se vê aí a expectativa de vida do brasileiro subindo mais, né? Vale para mulheres e também vale para homens. E chegando bem.
né? Isso Exato. que é muito importante. Por isso que deve estar atenta com relação aos exames. Sim. Tem uma pergunta aqui que é um pouco parecida com essa, que é da Ana Maria, ela é do bairro Niterói. Olá, Samuel, boa noite. Boa noite também a doutora Juliana, sou a Ana do bairro Niterói. Gostaria de saber se devemos fazer mamografia todo ano ou se pode ser de 2 em 2 anos. Ana, muito obrigado pela sua pergunta. Vamos ver como é que vai responder a Juliana. O importante é que a mamografia seja feita regularmente, né? Então, quando a mamografia ela é sem alteração, pode ser feita a cada 2 anos. Mas, na dúvida, sempre fazer anualmente, até por aquilo que a gente comentou acho que uma coisa muito importante é você saber o lugar que você está fazendo o exame, que seja um local de confiança, o profissional que está interpretando o exame, porque fazer o exame, confiar só no laudo, sem ter um profissional capacitado para interpretar aquela imagem, criticar aquele laudo e fazer a orientação correta para a paciente, às vezes ela fica muito presa no prazo, estou fazendo, né, do tempo de ano em ano, de 2 em 2 anos, mas não está sendo devidamente avaliada. E você tocou aí num ponto, e tem uma certa ética para a gente falar sobre isso, mas você Sim. teve um gancho muito importante, porque não é só lá e fazer e pronto, e às vezes a maioria, eu não vou dizer nem muito das mulheres, mas dos homens faz mais por uma questão de protocolo, ó, já fiz, está tudo bem. É ver que profissional, e é procurar conversar com outras pessoas, né? Como é que é esse profissional, como é que é o outro profissional médico. Ele é um especialista realmente, né, na questão da radiologia ou não? É por aí ou não? E até mesmo aquele profissional que está recebendo o exame, né? É um profissional que tem capacidade para avaliar com crítica aquele exame. E outra coisa importante, eu acho, para as mulheres, assim, fez o exame está dentro do prazo previsto, do intervalo entre um e outro, mas surgiu alguma alteração que a própria paciente a própria mulher detecte, como, por exemplo, palpou um nódulo, ou viu uma retração no mamilo, ou alguma descarga papilar, né, alguma secreção diferente, vermelhidão na pele. Então, assim, lembrar que não é só a questão da realização do exame de imagem, que o autoexame e perceber esses sinais, sintomas que podem acontecer é outro motivo para, de repente, para procurar o médico e, de repente, antecipar, complementar esse exame que já tinha sido feito anteriormente. Já que você falou em complementação, quando é que o ultrassom ele vai ser solicitado? Porque a gente sempre fala na questão da mamografia. Sim, a mamografia ela é o exame indicado, ela vai ser classificada conforme os achados, então existe uma classificação do Colégio de Radiologia específica para isso, e algumas vezes na própria mamografia ela vem com uma classificação que pede para que o ultrassom seja feito para complementar. Então, tem algumas pacientes que têm mamas muito densas, tem algumas alterações que podem ser melhor vistas e até confirmadas pelo ultrassom. Muito bem. Tem aqui uma pergunta. Maria de Lourdes. Olá, Samuel. Boa noite. Uma pergunta para a doutora Juliana. Um câncer de mama muito raro que atinge também os homens. Qual o risco de ser maligno em mulher acima de 70 anos? Eu acho que a pergunta ficou um pouco complexa. Não sei se a médica Juliana compreendeu e se ela pode ajudar aqui a Maria de Lourdes. Ela falou 2 coisas, né? Assim, a questão do câncer de mama, que pode também atingir os homens. Correto. Então, nesse primeiro momento, é muito importante mesmo a gente ressaltar que o câncer de mama, ele não é exclusivo das mulheres. Então, é uma menor taxa, a incidência em homens é baixa, mas isso acontece, pode acontecer. Inclusive, um câncer de mama em homem é um outro critério, conforme a gente já conversou em outro momento, de buscar a origem daquele tumor, de fazer o estudo hereditário, que isso pode estar associado a uma mutação hereditária. E uma mulher, eu não sei realmente se eu entendi o finalzinho, mas assim, uma mulher de 74 anos com algum nódulo na mama pode ser sim um diagnóstico de uma neoplasia maligna. Você já teve casos e já cuidou de casos de câncer de mama em homens? Já. E alguns. Eu te faço uma pergunta. Tem uma idade de parâmetro para esse câncer surgir no homem? Ou não? Normalmente, o câncer no homem,
ele é de origem um pouco mais tardia do que na mulher. Então, muitas vezes ele está relacionado com essas mutações hereditárias e como eu disse, a questão até mesmo de um rastreamento precoce, começando com ressonância a partir de 25 anos de idade. Quando o homem identifica essa mutação, o rastreamento a gente pode até fazer um pouco mais tardio, com mamografia a partir de 40, 45 anos de idade. Então, aquela jovem com menos de 35, que às vezes já tem um diagnóstico de câncer de homem, de câncer de mama, o diagnóstico do câncer de mama em homem costuma sim ser um pouquinho para além dos 30, 40 anos de idade. E é até por curiosidade, informação, porque isso é outra pergunta frequente, é o tratamento do câncer de mama em homem, ele é igual ao tratamento de câncer de mama em mulher. E aí eu te faço uma outra pergunta. A mãe que teve câncer de mama, os médicos sempre falam que a filha deve ser observada com mais cuidado, mas o filho, o homem também, ele deve ser também observado ou não tem nada a ver? Pelo fato da mãe ter tido câncer? Quando a gente tem essa confirmação que esse tumor ele é hereditário, a orientação é que o filho, a filha, façam a pesquisa dessa mutação, desse gene, para poder confirmar se existe ou não essa mesma característica que aumentou o risco de incidência do câncer de mama na mãe, no filho. Então, se uma mãe tem um câncer de mama, tem uma mutação que justifique esse diagnóstico, a filha faz um teste e vem negativo, ela vai seguir o rastreamento como uma pessoa normal que a mãe não teve um câncer de mama. Se a mãe tem um teste positivo, o filho também deve fazer. E uma vez que ele venha com mutação, ele vai ser orientado em relação a isso. A Mariana Alves tem 35 anos e gostaria de saber quando é que deve ser feita a minha primeira mamografia. Obrigado, Mariana Alves. A doutora Juliana vai te responder. Agora, a partir dos 40 anos de idade. Muito bem. Eu vou ter que chamar aqui agora o nosso próximo intervalo, mas antes, deixa eu fechar aqui o assunto do câncer de mama, porque a gente vai falar um pouco sobre a prevenção do câncer de próstata. Eu vou te fazer aqui duas observações, duas colocações, que é relacionada à questão da obesidade, que eu estou ouvindo muita questão da obesidade de uma relação do câncer de mama. E eu gostaria que você falasse também da questão da importância da atividade física, linkando esses dois temas aí. Como é que você resume para a gente fechar esse bloco, doutora Juliana? Muito importante esse tema e tem sido pauta de vários debates. A gente sabe hoje que a obesidade é um fator de risco, sem dúvida, para o câncer de mama, e não só para o câncer de mama, como para diversos outros tipos de tumores. Então, além dele ser um fator de risco para o primeiro diagnóstico, ele é um fator de risco para a recidiva daquele tumor tratado e para outros tipos de tumores. E a atividade física, ela acaba sendo uma aliada ao combate à obesidade, e ela não tem nenhuma contraindicação em realizar atividade física durante o tratamento de um câncer de mama, e ela entra como um fator protetor. Então, praticar atividade física reduz o risco de câncer de mama, reduz o risco de reincidência de recidiva deste tumor e de diversos outros tumores. Legal, eu vou chamar agora o nosso terceiro e último intervalo. Você pode continuar participando conosco. Se surgirem perguntas relacionadas à questão do câncer de mama, nós vamos fazer. Mas no próximo bloco a gente vai dedicar um tempo também para falar sobre a questão da prevenção que se remete ao outro tipo de câncer, que é o câncer de próstata. É mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed
Antes de voltarmos aqui com a médica Juliana Ferreira, deixa eu mandar aqui um grande abraço para toda a equipe lá da Gina Moda Fitness, que está localizado no bairro Niterói, na Avenida Governador Magalhães Pinto, 389, a loja Rosa. Eu estive lá, gravei uma curta e objetiva entrevista e o nosso diretor Túlio coloca pra gente. Eu vou conversar agora com a Gina Mara, aqui da Gina Moda Fitness, do bairro Niterói. Gina, boa noite, conta pra gente qual que é a proposta dessa loja aqui na Avenida Governador Magalhães Pinto. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos aí de casa. A nossa proposta é levar moda fitness com valor acessível para todas as mulheres. E o nosso maior objetivo é incentivá-las a ter uma vida mais fitness, mais saudável. E começando pelo look fitness. E como é que está esse momento de abertura aqui na Governador Magalhães Pinto? Me surpreendi com as clientes que vieram, com o pessoal que vieram visitar a loja. Eu tive um pouquinho assim de receio, né, dessa época abrir a loja e foi muito bom. As pessoas estão muito preocupadas com a saúde. Ô Gina, conta pra gente, quem gosta de praticar atividade física, que tipo de produto vai encontrar aqui? Você vai encontrar produtos com qualidade e com um preço bem acessível. Produtos de poliamida, de poliéster, de suplex, mas que vai trazer um conforto e uma beleza na hora da sua atividade física. Para mulheres e também homens? Também para os homens. Os homens também não ficam fora dessa. Temos uma blusa de dry fit que é super confortável, fresquinha e que eles gostam muito. Vamos deixar o convite, o endereço? Vamos deixar o convite aqui para todos, tanto para elas quanto para eles, na Rua Governador Magalhães Pinto, 389, aqui no bairro Niterói. Mas você que é toda de Divinópolis e região, está convidado a vir conhecer a nossa loja. Sucesso para você. Muito obrigada, Samuel. Aguardo todos. Uma boa noite. Um abraço aí para a Gina e para toda a equipe. Entrevistas que você pode acompanhar aqui pelo YouTube são profissionais que passam pelo Amostra Grátis da Saúde. Nós tivemos esse ano uma entrevista muito pontual e agradável com o casal de médicos cardiologistas, Dr. Eluan Albuquerque e doutora Camila Albuquerque Care Clinic. Foi uma entrevista sensacional. A doutora Camila falou sobre a questão da parte materna, o Eluan destacou aqui a questão da prevenção, principalmente para atividade física. Nós tivemos a Kênia Correia do Supera Divinópolis, foi outra entrevista pontual, a memorização e por que é importante para qualquer idade essa questão. Dr. Sérgio Mourão é médico cirurgião plástico, esteve conosco também numa outra agradável entrevista e em dezembro provavelmente vai estar de volta conosco. Doutora Nayara Dourado, ela é médica nutróloga. Ela falou sobre vários temas ligados à questão da nutrologia, explicando a questão da medicina nutróloga e foi bastante importante. E outra entrevista que você pode acompanhar é sempre com o naturopata Ramon de Assis, que vai estar conosco breve. E hoje estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez, recebendo a presença da médica doutora Juliana Ferreira. Estamos falando sobre a questão da prevenção que remete sobre o Outubro Rosa. Vamos falar agora um pouquinho sobre o Novembro Azul. Doutora Juliana, como é que tem sido a presença dos homens no consultório na questão de identificar e da prevenção? Você que conversa com outros profissionais, colegas médicos, isso aí tem aumentado um pouco? Tem sido mais um pouco agradável? Então, os homens têm um perfil diferente das mulheres. Acho que as mulheres, assim, sem dúvida, buscam mais o atendimento médico de rotina, com esse intuito de prevenção, né? E em novembro a gente traz, então, o tema do câncer de próstata, porque assim como o câncer de mama está para as mulheres, o câncer de próstata está para os homens como o tumor mais incidente, depois, em seguida do câncer de pele não melanoma, né? Então, o câncer mais frequente nos homens e é o segundo tipo de câncer que mais mata os homens do nosso país. E todas as vezes que eu vou falar sobre o Novembro Azul, eu costumo receber alguma pergunta, inclusive sobre toque retal, né? Então, lembrando que o toque ele é essencial, ele tem a indicação, mas o exame que a gente sempre destaca é a realização do PSA, que é um exame de sangue. Então, os homens, muitas vezes,
correm do consultório para evitar de fazer os exames de sangue e o exame de toque. As mulheres estão mais à frente nesse sentido. E com relação a essa questão do acolhimento, como é que é essa questão do tratamento? O homem, ele recebe a notícia, digamos, com a mesma serenidade que às vezes a mulher recebe, ou talvez vice-versa? Como é que é essa questão do tratamento do câncer de próstata, relacionado já desde que foi diagnosticado? Eu acho que o diagnóstico oncológico é sempre um diagnóstico difícil, né, para quem recebe. Mas assim como no câncer de mama, o câncer de próstata, quanto mais precoce for diagnosticado, maior é a cura e o controle da doença. Então, o câncer de próstata, a gente tem que lembrar que é muito importante, assim como o de mama também, como a maioria de todos os tumores, ele tende a ser silencioso na fase inicial. Então, a busca pelo exame de rastreamento de rotina é de suma importância. Uma vez que o paciente já comece a ter sintomas, a gente pode estar falando de uma doença um pouco mais avançada, não necessariamente metastática. Eu não vejo nenhuma dificuldade assim com o paciente homem que recebe um diagnóstico, recebe um planejamento terapêutico ali durante o tratamento. Eu acho que eles aderem bem ao tratamento e até mesmo às consultas de segmento, as consultas que são feitas depois. Você até tinha me perguntado em relação à frequência de homens no consultório. Eu tenho muito paciente homem. E eles são obedientes, eles são assíduos. Eu acho que o grande bloqueio é ali no início, de buscar o exame inicial, que até assim, hoje sempre foi, né, assim, um grande foco ali de atenção para a gente. E, basicamente, o tratamento também, ele vai passar pela questão da cirurgia, como é na maioria do câncer de mama também. O câncer de próstata, um câncer de próstata inicial, ele pode ser tratado com a cirurgia, que é a prostatectomia radical, ou ele pode ser tratado em algumas situações com uma combinação de radioterapia com hormonioterapia. Então, isso vai ter que ser individualizado, avaliado, né, de acordo com as condições clínicas do paciente, com características ali encontradas e definido junto com o médico urologista, que é quem faz essa avaliação inicial em relação à cirurgia do câncer de próstata. Agora, Juliana, o tratamento, a sua duração do tratamento, isso vai depender muito do estágio da doença, vai depender de quando é que esse tumor foi diagnosticado. Não se pode comparar que vai ser o mesmo tipo de tratamento em termos de tempo do câncer de mama. Na verdade, uma doença inicial que foi optado por um tratamento cirúrgico de sucesso, é uma coisa pontual. Só que esse paciente ele precisa fazer um segmento, uma vez que operou e está curado, ele precisa fazer um acompanhamento com o oncologista durante pelo menos 5 anos. Né? Isso a gente segue diretrizes para poder fazer esse acompanhamento do paciente, estendendo muitas vezes esse prazo. Agora, quando a gente vai tratar com radioterapia e com hormonioterapia, então a radioterapia são algumas idas à radioterapia, a hormonioterapia as sessões vão depender de acordo com o estadio ali, né, com algumas características desse tumor. E no caso da doença avançada, assim como o câncer de mama, a gente vai tratar de uma forma crônica, controlando a doença, né, de uma forma, não é ininterrupta, mas se a doença está presente, o tratamento vai estar presente também. E com relação à questão do exame do PSA e do exame de toque, muitos homens ainda enxergam com certo preconceito a questão do exame do toque retal. Sim. E muitos querem apenas se apegar à questão do exame do PSA, que é o exame do sangue. Qual que é a sua opinião sobre essa questão? Que o exame de sangue, sem dúvida, do PSA é importante e deve ser feito, né, principalmente a partir de 45 anos para os pacientes que não têm uma história familiar positiva. Então, assim, 2 grupos que são de alto risco fáceis da gente definir são os pacientes que têm história familiar positiva para câncer de próstata e pacientes negros. Ser negro é um fator de risco para o câncer de próstata. Mas o toque, ele é complementar ao exame do PSA. Então, alguma alteração que pode não ser detectada no exame do PSA, ela pode ser detectada, né, no exame de toque. Bacana, a gente está caminhando para o final do programa.
muita gente pedindo aqui o seu contato, o Túlio vai colocar para a gente, 3212-7686, tá correto o telefone da Oncologia? Correto. Túlio vai colocar para a gente aí, e nesse final de programa, a gente sempre gosta de pedir aqui para o nosso entrevistado, no caso de hoje a nossa entrevistada, a doutora Juliana Ferreira, qual que é o recado final dessa nossa entrevista de hoje? O que é que de mais importante deve ser marcado dentro da prevenção do câncer de mama e de próstata para o telespectador, a telespectadora que está nos acompanhando? Sem dúvida, o recado é que a prevenção é o melhor remédio. Então, para as mulheres, as mulheres e os homens, né, não terem medo, não hesitarem em procurar esse atendimento inicial para fazer esses exames, que são exames simples de serem feitos, são exames disponíveis na rede pública. E em caso de qualquer dúvida, ou de algum exame, ou de um próprio achado no corpo, algum sintoma diferente que surgiu e está incomodando, não deixar de levar isso para o médico que está ali mais próximo para ter uma orientação adequada. Juliana, muito obrigado pela sua presença. Você ficou aí quase 3 anos, né, para voltar, voltou. Eu acho que você deve ser o mais explorado, porque você fala bem, você se posiciona muito bem. Muito embora você já deixou aqui nos bastidores dizendo que você gosta muito mais de tratar, né, no seu consultório, né, do que falar, mas é importante trazer esse tipo de esclarecimento. Verdade. Leve nosso abraço a Thalita, nosso abraço à doutora Angélica também, né, que vive rodando o mundo, né? Palestras, eventos e congressos. Muito obrigado pela participação de hoje. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui. Lembrando para você que essa entrevista com a médica oncologista Juliana Ferreira, você vai acompanhar no próximo sábado, na nossa reprise, a partir de 13h. Ao vivo, a Amostra Grátis volta na próxima terça-feira. Breve, essa entrevista também vai estar no YouTube. Para você, uma boa noite, Juliana, boa noite para você que nos acompanhou. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser.